Olá, estamos no ar com o programa Impressões, que hoje vai falar sobre saúde mental e como é que funciona atendimento a quem é usuário de drogas aqui em Florianópolis. Para falar sobre esse assunto, nós estamos com o vereador Afrânio Beaupré e também com o Diogo Bocardi, ele que é coordenador do CAPS da Ponta do Coral. Queria agradecer a presença de vocês e já começar falando, né? A gente teve aí todo um histórico que saiu na mídia, né? Sobre a Cracolândia em São Paulo, como é que foi os atendimentos, o recolhimento das pessoas que estavam na rua. E eu queria falar como é que funciona aqui no município, né? E como é que é esse acompanhamento, Diogo? Olá, agradeço a oportunidade de discutir esses temas. O acompanhamento às pessoas que fazem uso, a gente chama uso abusivo de drogas, que tem algum tipo de prejuízo na convivência em função do uso de drogas e de outros fatores, ele é feito numa articulação principalmente dos setores de saúde e de assistência social. Nós temos no município serviços especializados de saúde mental para essa população, são os CAPS AD, nós temos dois CAPS AD, CAPS Álcool e Drogas, um que fica no Pantanal e outro no Estreito, e nós temos também serviços vinculados à atenção básica em saúde. Nos postos de saúde esse atendimento pode ser prestado, temos uma equipe que chama equipe de consultório na rua, que tem um carro, vai ao encontro da população onde ela estiver para prestar atendimento de saúde. E no campo da assistência social, nós temos algumas instituições de assistência social responsáveis por esse atendimento. O Centro POP oferece alimentação, banho, acompanhamento, né, psicossocial, a abordagem social, que é uma outra equipe vinculada ao Centro POP, e os abrigos do município. Essa articulação entre os serviços, né, como acontece no município, é o modo que a gente entende ser o mais adequado para o atendimento da população. Qual é a dificuldade? Bom, em primeiro lugar, tem uma dificuldade que é de acesso e do dimensionamento dessas equipes. A gente tem ainda, infelizmente, menos profissionais e menos equipes do que o necessário. E uma outra dificuldade é uma expectativa construída aí socialmente, pela cultura, pela mídia, de que o único tratamento possível é exigir coercitivamente que as pessoas deixem de usar drogas. Essa expectativa é que gera uma série de ações, enfim, iniciativas, intervenções que não vão dar nenhum resultado prático a médio e longo prazo. Então, o exemplo que você trouxe da Cracolândia, né, da ação policial na Cracolândia, ela certamente vai muito não nesse vai... sentido, né? Isso, vai muito nesse sentido, de coibir o uso, de ignorar a especificidade daquela população, as necessidades de saúde e sociais daquela população, e tentar fazer com que essa população desapareça, né? Então, a gente sabe, já por muita experiência, não é uma iniciativa nova essa que aconteceu em São Paulo, é só talvez a que tenha tomado uma proporção maior, mas a gente sabe que para aquelas pessoas isso não vai trazer nenhum tipo de resultado, de benefício de saúde, de melhora da qualidade de vida. Então, a gente vê com muita tristeza o que aconteceu lá, e acho que o que importa dizer para as pessoas que não estão assim, no dia a dia ali existem alternativas de sucesso, já experiências exitosas em diversas partes do país, em diversas partes do mundo, e São Paulo vai na contramão dessas iniciativas, e se nós não tomarmos muito cuidado, Florianópolis vai caminhar na mesma direção. E vai ser trágico, né? Vai ser muito trágico. Verdade. O vereador estava falando no intervalo, antes de iniciarmos o programa, sobre exatamente sobre esse tipo de trabalho, né? O Centro de Atenção Psicossocial, serviços especializados aí em saúde mental, como você mencionou, que tem todas as outras vertentes, né, para dar essa atenção, ainda são especificidades, centros de atenção que são desconhecidos, né, vereador? E que precisam de uma atenção maior, né? Sim, o tema propriamente dito, o tema de saúde mental, ele é um tema que ninguém quer dar vitrine para esse tema. Sim. Ele é tratado muitas vezes de uma maneira escondida, se tem vergonha de falar sobre esse assunto, mas cada vez mais nesse mundo, essa roda viva que vivemos, é um tema necessário, crescente, e que tem que ser tratado com políticas públicas e é um universo que cada vez mais precisamos lidar com ele. Eu queria chamar a atenção, já que
tocamos nesse assunto do caso recente de São Paulo, que lá, aquela violência, aquilo que nós assistimos, ali tem duas estupidez. A primeira, o que se queria, o que se quer é usar um espaço da cidade de São Paulo para fazer um empreendimento. A prefeitura tem interesse na área. E a forma de lidar com a população que ali estava foi uma forma como se estivesse enxotando o cachorro. Além de já estarem numa situação extremamente precária, desumana, a intervenção policial agravou ainda mais a situação. Qual é o lado bom disso? Que tornou-se um assunto nacionalmente debatido, e inclusive essas imagens correram o mundo, né? A forma como o prefeito Dória interveio com uma ação policial ostensiva e, ao mesmo tempo, com máquinas que chegou a derrubar casas que tinha gente morando, que não, na verdade não eram a população o objeto ali, né? Sim. Ora, então, essa é uma questão que eu considero assim estúpida, como eu falei, e que a gente não quer, como bem falou o Diogo, não quer importar esse tipo de situação aqui para o nosso município. A prefeitura, geralmente esses assuntos, quando chegam à televisão, aparecem sempre pelo o viés do problema. Porque falta isso, falta aquilo, falta isso, quando tem uma crise. Eu acho que esse é um assunto que tem que estar sempre sendo tratado. Se está bom, tem que ser um assunto discutido, se está ruim também, se está mais ou menos também. Esse assunto, a questão da saúde mental, eu considero extremamente necessário esse debate. Eu queria também dizer que recentemente um segmento que precisa de uma atenção especial da prefeitura, ele foi, vamos dizer assim, atacado com a diminuição de seus direitos. Eu vou explicar. O prefeito Jean Loureiro retirou um direito da gratuidade do passe de ônibus para quem necessita, inclusive, por quem tem a sua necessidade de locomoção. O público-alvo é o público que precisa de atendimento na área de saúde mental e que foi escanteado. Ou seja, a ideia é redução de custos a qualquer custo e cada vez mais precarizando, inclusive, o atendimento. O transporte dessa população é fundamental, ela tem que, com frequência, acessar os nossos centros de atenção psicossocial e precisa se locomover e, infelizmente, observando apenas o caixa, o fluxo de caixa, essa população foi afastada. O que nós estamos querendo também é reverter, no sentido aqui da Câmara de Vereadores, sensibilizar os vereadores, o secretário de saúde e o próprio prefeito, para que devolva esse direito, que já estava consolidado e tinha uma população usuária desse benefício do sistema de transporte. Então, eu penso isso de uma maneira ampla. O atendimento não é só dentro da unidade de saúde, mas ela tem que ser vista como uma socialização cada vez maior, né? Tanto é que recentemente, agora no mês de maio também, se comemorou o Dia Nacional de Luta antimanicomial, que é exatamente isso. Não faz muitos anos, a política de assistência era uma política de internamento. E também que eu gostaria de tocar que foi recente uma decisão da Justiça que também proibiu a internação compulsória, no caso de São Paulo, porque estava sobre a responsabilidade
da Guarda Municipal fazer as internações forçadas, pegar as pessoas de rua, muitas vezes levadas dentro de um camburão e levar para uma internação forçada. E isso ia tender a se banalizar e ia ser esse o atendimento. Quando, como já lembrou o Diogo, existe muitas formas, outros caminhos, boas experiências no próprio Brasil, e que nós temos que trocar essas experiências e não cair para essa lógica eminentemente coercitiva e policialística. Bom, a gente vai continuar falando sobre isso, mas a gente vai para um rápido intervalo. Nós estamos falando sobre saúde mental e que formas, que tipos de tratamento tem no município para usuários aí, né, pessoas de rua que são usuários de droga. A gente já volta. Voltamos com o programa Impressões, que está falando sobre saúde mental, mais precisamente sobre que espécie de atendimento tem para os usuários de drogas, principalmente os moradores de rua, né, que tem esse acompanhamento aqui no município, mas de que forma isso acontece? No primeiro bloco, a gente falou sobre a existência dos centros de atenção psicossocial, né, que são os serviços especializados em saúde mental, e também falamos sobre o caso que foi nacionalmente publicado aí em vários meios de comunicação, sobre a Cracolândia, de que forma foi tratada a saída deles ali daquele espaço, né? Bom, o cuidado primeiramente é para que aqui a gente não tenha, né, esse espaço, essa Cracolândia aqui também, né? Mas também é cada vez mais nítido, né, a presença de moradores de rua em Florianópolis. O centro, depois das 9 da noite, né, muito perceptível. Qual é a atenção que os CAPs ou o próprio município, né, o executivo, está dando nesses casos? Diogo? De fato, aumentou muito o número de usuários em situação de rua do final do ano passado para cá, especialmente na região do centro, né? Nós temos também uma população muito grande no norte da ilha, acho que são as duas localidades com maior número de pessoas, e talvez a minha resposta seja um pouco pessimista, que nós não vimos um aumento da oferta de serviços. Sim. Então essa talvez seja uma primeira coisa. Nós temos muito a oferecer? Temos, já se oferece atendimento a essa população? Com certeza, mas a população aumenta, a vulnerabilidade social se aprofunda e não aumentou na mesma medida a oferta de serviços. Então, hoje o que a gente dispõe? Nós temos equipes multiprofissionais nos CAPs, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, enfermeiros, inclusive arte-educadores, com a proposta de poder trabalhar a desintoxicação em casos agudos, né, o uso muito intenso da droga, e essa desintoxicação pode ser feita em regime aberto, quer dizer, os CAPs têm portas abertas, né, isso é importante de dizer. As pessoas entram e saem, têm a sua liberdade preservada. E também dá um acompanhamento longitudinal, porque o que acontece é que se a gente olha exclusivamente para o uso da droga e se a gente atribui esses comportamentos às substâncias químicas, a gente está ignorando uma grande parte da problemática aí, que que trajetórias de vida fazem com que uma pessoa se encontre nessa condição, em intenso sofrimento, e que alternativas existem. Então, os CAPs também são serviços especializados para discutir projetos de vida, né? Discutir para cada pessoa, nas suas necessidades, nos seus recursos. Cada caso é um tipo de tratamento. É um tipo, exatamente. O tratamento é pensado para cada um e, nesse sentido, pode abrir perspectivas de futuro para cada um. Né? Tratamentos massificados podem tentar conter algum tipo de comportamento, e por isso que eles normalmente são feitos em regime fechado. Mas em regime fechado, né, as famílias se frustram muito com isso, porque tem muita expectativa de que ao internar um filho, um pai, um irmão, na saída do período de internação, seja ele mais breve ou mais longo, a pessoa deixou de usar drogas, e isso frustra totalmente ao contrário, muito, né? Às vezes, muitas não vezes acontece, porque só vai acontecer isso, a redução do uso de drogas ou eventualmente a cessação do uso de drogas vai acontecer porque a pessoa escolheu outras coisas, né? Então é preciso disponibilizar essas outras coisas, né? Os CAPs fazem muito bem esse trabalho.
para poucas pessoas, eu diria hoje. Na assistência social, se você me permite completar, eu tenho uma preocupação muito grande, que é os serviços de assistência social estão terceirizando, e essa é uma palavra importante hoje em dia, né, estão terceirizando a responsabilidade da intervenção, do manejo com os pacientes, com os usuários, para a Guarda Municipal. Então nós temos uma presença constante da Guarda Municipal em serviços de assistência. O que inibe a ida dos usuários aos serviços de assistência, onde eles poderiam ter ajuda, então já desencoraja a ida deles lá, e além disso a Guarda Municipal não tem por função, não tem por vocação, vamos dizer assim, poder pensar projetos. Então, eu acho que é muito importante que a gente solicite, né, abertamente, que a sociedade entenda que não é que o lugar de tratamento, o lugar das soluções não deve ser ocupado exclusivamente pela Guarda Municipal. Nós lá no CAPS, por exemplo, não temos nenhum tipo de policiamento, né, nenhum CAPS tem policiamento acompanhando, e no entanto nós muito raramente temos algum tipo de conflito, agressão, violência. Se você oferece algo para a população, essa população que está em situação de rua, dificilmente vem algo que nos cause preocupação. Então, é preciso dizer isso, assim, não é necessário. A Guarda Municipal tem outras atividades, tem uma tarefa de educação dos munícipes, mas o cuidado especializado de saúde e de assistência social não pode ser feito pela Guarda Municipal. Aliás, antes de eu fazer a pergunta ao vereador Afrânio, eu queria me corrigir. O termo correto é exatamente esse, população em situação de rua. Eu falei antes moradores de rua, mas a nomenclatura mudou e eles fazem muito gosto que a gente use corretamente. Então, eu gosto muito da nomenclatura cidadãos em situação de rua. Eu acho que nos lembra do papel Então, já político, me corrigindo aqui. Agora, vereador, que tipo de políticas públicas a gente pode fazer para que, de alguma forma, a gente possa acompanhar esse trabalho do CAPS e, inclusive, dar esse tipo de atendimento, tentar aí apaziguar, tirando um pouquinho a Guarda Municipal? De que forma a gente pode colaborar? Olha, eu vejo assim como uma importância muito grande essa constatação que o Diogo faz, que é o descompasso, o desequilíbrio entre uma população crescente e uma estrutura cada vez mais distante da possibilidade do atendimento a esse descompasso. Sem dinheiro não se faz política pública. É necessário entender isso. E a nossa prefeitura, ela precisa sair daquela decisão de gastar o menor possível. Hoje a ordem é essa, é fechar as torneiras e a gente percebe isso alcançando inclusive a área da saúde. E parcerias que eu creio que não são soluções, que vão para uma linha de terceirização, de privatização do atendimento. O prefeito agora baixou um decreto, esse decreto está em discussão, porque é a porta de entrada de uma possibilidade de privatização de setores da saúde, quando ao contrário, tem que ser, no nosso modo de entender, o fortalecimento da estrutura pública. Eu também queria chamar a atenção de que nós, em Florianópolis, nós nos ressentimos da ausência de um CAPS, de um Centro de Atenção Psicossocial de nível 3. Ele foi mais ou menos encomendado, foi ele sendo adaptado lá na região do continente, mais especificamente no Jardim Atlântico. Nós não temos esse atendimento em Florianópolis. Lá ia sair uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, também não saiu, né? E também não temos hoje o CAPS nível 3. Isso é uma questão que nós vamos ter que resolver, porque em termos de estrutura, cada vez mais a nossa cidade vai precisar, para combater essa falta, esse descompasso, essa situação crítica, nós precisamos do investimento e melhorar, inclusive, o atendimento na área da saúde mental. Então, eu vejo como uma necessidade e também fazer com que
a própria comunidade se aproxime desse tema. Todos nós temos, ou na família, ou temos na nossa rua, no nosso bairro, amigos que muitas vezes a gente se afasta com receio do problema, mas ao contrário, é a hora de ser solidário, é de dar a mão, de levar as pessoas que estão precisando à rede pública de saúde, que temos profissionais capazes, competentes, para que a gente faça exatamente uma proteção e que não ache que esse é um tema que a gente tem que se afastar. Agora, para quem está em casa que não assistiu ao primeiro bloco, você norteou aí um pouquinho do que é o serviço do CAPS, mas o que seria o CAPS 3 que o vereador falou que há necessidade de a gente ter? Bom, nós temos em Florianópolis 4 CAPs de tipo 2. Eles prestam atendimento aí nas suas especialidades no período diurno, das 8 às 18 horas. O CAPS tipo 3 tem essa mesma estrutura, mais uma equipe de enfermagem durante o período da noite. Então, pessoas que têm casos muito graves de saúde mental ou que, em função de algum tipo de medicação, precisam ser monitorados durante a noite ou não tem para onde voltar, por exemplo, a população em situação de rua, poderia passar, a gente chama de acolhimento noturno, passar várias noites, até 2 semanas em geral, sendo monitorado no CAPS, porque imagina... Que é bem o período de desintoxicação ali, né? Isso, é muito difícil de imaginar, e a gente faz o possível para oferecer isso, mas é difícil de imaginar que oferecendo um trabalho de desintoxicação, de tratamento durante o dia, ao final do dia fecha a unidade, e é isso que acontece hoje, e as pessoas, em geral, voltam para a rua. A gente poderia trabalhar isso também com a parceria com os abrigos do município, com unidades de acolhimento transitório, que também havia a possibilidade, a promessa de serem abertas unidades de acolhimento transitório que cumprem essa mesma função, junto com o CAPS 3 lá no Jardim Atlântico, também não abriu. Então, essa é a função do CAPS 3, é a mesma equipe de um CAPS 2, mais uma equipe de enfermagem para fazer monitoramento, acompanhamento dos usuários durante a noite. Então, é um investimento muito pequeno de recurso, né? A verdade é essa, onera pouquíssimo o município, mas amplia muito as capacidades de atendimento. Porque todo esse investimento que é feito durante o dia, de manhã, à tarde, toda essa atenção, esse trabalho que é desenvolvido, ele pode ser jogado fora por falta dessa possibilidade de continuidade. Com certeza. Né? Então, claro, não é uma moradia, mas é um centro para continuar o atendimento e fortalecer o paciente para dar um passo subsequente. E isso cabe ser feito dentro de um CAPS 3, que é essa modalidade que vai suprir essa deficiência que temos hoje em Florianópolis. Eu acho que talvez seja a única capital do Brasil que ainda não tenha um CAPS de nível 3. Que eu tenho conhecimento, sim. E como é que está a realidade do CAPS da Ponta do Coral e demais assim? Você estava me falando em termos de estrutura mesmo. Como é que está a situação atual em termos de profissionais e estrutura? A equipe que nós temos, ela atende às portarias do Ministério da Saúde, então nós temos uma equipe do tamanho que ela deve ser, mas dimensionada para um município de até 200 mil habitantes, né? Isso que diz a portaria do Ministério da Saúde. Em Florianópolis, com um município com mais de 470 mil pessoas, a equipe acaba reduzida. Então, a equipe atende a portaria, mas é reduzida em função da necessidade. A estrutura física, é importante dizer que o CAPS Ponta do Coral fica na agronômica, mas assim, praticamente na Avenida Beira-Mar Norte, né? Nós temos vista para Beira-Mar, eu brinco que o meu consultório tem vista para Beira-Mar, e é muito importante que isso seja assim, né? Um lugar muito simbólico, quer dizer, ao invés de excluir essas pessoas que têm um comportamento diferente, que são esquisitas, que durante séculos foram segregadas, né, nos manicômios, né, lugares muito longe, nós estamos oferecendo um apoio numa área muito nobre da cidade, né, no centro da cidade. Então, para chegar no CAPS, as pessoas têm que circular pela cidade toda. Isso é muito bom. Em compensação, a casa é muito antiga e exige manutenção constante, pequenas manutenções constantes. Isso é uma dificuldade nossa. Então, a estrutura física hoje é precária em função da necessidade muito grande de manutenção.
Para encerrar, só para concluir brevemente, vereadora, então a solução seria uma manutenção, um olhar mais crítico para os CAPs e uma manutenção mais seguidamente, digamos assim, e esse trabalho acompanhado dos CAPs, dos profissionais, para dizer o que é importante ou não na hora de resgatar uma pessoa, um cidadão em situação de rua. Seria isso? Sim, nós queremos reverter o direito dos usuários do transporte coletivo, que são atendidos pela saúde mental, que volte a ser o seu direito. É necessário rapidamente elevar o nível de atendimento para CAPS 3 também e investir nas reformas, na equipe, elevar o número de pessoas profissionais, porque a demanda é crescente. Então, eu volto a dizer, sem a aplicação dos recursos de uma política pública, não adianta essa lógica higienista, essa concepção de cidade que nós temos que limpar, né? E esse jeito é pegar a guarda municipal com arma na cintura, camburão, resolver isso. Ou não resolve, como né? se isso fosse problema. Nesse caso recente de São Paulo, eu vi uma entrevista na televisão, um cidadão que abriu o vidro do carro e perguntou assim, sim, e para onde é que essas pessoas estão indo? Estão tirando de um lugar e jogando no outro. Por quê? Para algum lugar vão, né? Para algum lugar vão, não vão evaporar, porque não tem política pública adequada para tratar isso. E caso a caso, muito bem lembrado. Exatamente. E a Crescente é uma legião de pessoas que precisam de uma atenção, sem ampliar as equipes, melhorar as estruturas, elevar o nível do CAPS nosso para nível 3, devolver o direito que foi retirado, a gratuidade do transporte, nós não vamos conseguir isso. Tá certo, eu queria agradecer a presença mais uma vez de vocês, com certeza para falar sobre saúde mental a gente ficaria aqui a tarde toda, mas a gente volta numa outra oportunidade. Mais uma vez, obrigada. O programa Impressões fica por aqui, nós falamos sobre saúde mental, afinal de contas, né, de que forma estão tratando essas pessoas, esses cidadãos em situações de rua e como é que é feito o atendimento nos CAPs, nos Centros de Atenção Psicossocial e serviços especializados em saúde mental. A gente volta numa próxima oportunidade com mais assuntos relacionados à cidade para você. Até lá!